Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Céu e Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos, e um livro traduzido por Manuel Quintal. Antes da gente continuar a nossa leitura de hoje, a gente vai fazer uma oração para aqueles irmãos que desencarnaram recentemente por causa do Covid. E se vocês quiserem acrescentar algum nome a essa oração, fiquem à vontade, tá bom? Bom, a gente começa assim. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... E aí a gente fala o nome das pessoas. Raimunda Sol Posto dos Santos, ex-vereadora de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Ela desencarnou aos 73 anos. Ao senhor Ivan Alves Diniz, considerado um dos maiores narradores de rodeio do Brasil. Ele desencarnou aos 57 anos. A Aleph, Ademilson, Áurea e Adeilton também desencarnaram recentemente. Carlos Ivan, carnavalesco do Bloco da Saudade. Não diz aqui a idade dele. Djalma Batista, personal trainer, desencarnou aos 49 anos. Orlando Gonçalves de Assis, era conhecido como Maurício, Maurozinho e Ivoninho. Formava o trio Os Filhos de Goiás. Foi um dos compositores da música Amor Distante, que foi regravado por Chitãozinho Chororó e Eduardo Costa. Jaime Alves da Silva, vice-prefeito de São Francisco de Goiás, no Vale do São Patrício. Ele desencarnou aos 76 anos. Lenara Randrilei Costa Araújo desencarnou aos 23 anos. Bom, a gente fica com esses por hoje e a gente continua nossa oração assim. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma dessas pessoas que acabais de chamar para vós, possam ser contadas em seu favor as provas pelas quais passaram na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenham de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essas criaturas, e vós, sobretudo, que sois os seus anjos guardiãos, assisti-as, ajudando-as a se despojarem da matéria. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. E a vós, aí a gente repete o nome das pessoas novamente. Lenara Randriele Costa Araújo, Jaime Alves da Silva, Orlando Gonçalves de Assis, Djalma Batista, Carlos Ivan, Aleph, Ademilson, Áurea e Adeilton, Ivan Alves Diniz, Raimunda Sol Posto dos Santos. A vós, queridos amigos que acabam de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, aqui encontram entre nós e nos veem e nos ouvem, pois apenas deixastes o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixastes o envoltório grosseiro sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se vocês não vivem mais pelo corpo, vivem, entretanto, pelo espírito. E essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Vocês não têm mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Vocês podem agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vocês vão percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade,
enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós, e ao ver tanta grandeza, vocês compreenderão a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte para os homens é apenas uma separação momentânea no plano material, do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus, os deveres que ainda temos de cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente convosco, como agora vocês se reúnem aos que vos precederam. Não podemos ir ao vosso encalço, mas vocês podem vir até nós. Vem, pois, atender os que vos amam e que também vocês amaram. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que vos são caros. Protege-os segundo as vossas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estão agora mais felizes e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos num mundo melhor, no mundo em que vocês estão. Todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Que vocês possam, para a vossa felicidade futura, permanecer agora inacessíveis a eles. Perdoem-me, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para convosco, como aqueles para os quais erraste, também vos perdoo. Obrigada. Que assim seja. Bom, gente, então a gente está de volta na nossa leitura e a gente está na parte, né, em que os espíritos infelizes vêm nos consolar, falar sobre a situação deles, como é que eles estão. E aí a gente tem um espírito que se chama Príncipe Ouran. Ele se comunicou em Bordeaux em 1862. Um espírito sofredor. Apresentou-se dando o nome de Ouran, príncipe russo de outros tempos. E aí vem uma pergunta para o príncipe. Quereis dar-nos algumas minudências sobre a vossa situação? Resposta. Ó, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim, felizes os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a aprovação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses na terra, que são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permita-me, o Senhor a mim, déspota orgulhoso, espiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra, para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, pois quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob o peso superior às próprias forças. E aí vem uma nota de Kardec, embaixo desse relato do espírito, que é o seguinte: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Ademais, os espíritos têm a liberdade. O que lhes falta é a vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há tendências viciosas insuperáveis. Mas, quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. E vem uma pergunta ao espírito que é a seguinte: tendes consciência das vossas faltas, e isso é já um passo para a regeneração? Resposta: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto
como, atidos à humanidade de sua última encarnação, não experimentam nem aprendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se. Para mim, de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Pergunta: lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Resposta: sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a provação. Pergunta: e esperais fazê-lo em breve? Resposta: não sei ainda. Pergunta: lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir. Resposta: vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso, então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e de poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois, com o auxílio da sua graça, o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimentos, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos e não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. E aí vem o guia do médium para nos esclarecer mais. Concebestes dúvidas sobre a identidade deste espírito por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o seu estado de sofrimento, acusando inferioridade. Desvanecei tais dúvidas, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por estes degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais leve quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima a fim de vos encorajardes, porque aí, ai daquele que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar, se tão pouco tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.